são estranhos, diferentes de outros peixes. E eu estou falando sobre os peixes cartilaginosos. Mais especificamente, nós falaremos hoje sobre arraias e quimeras. Eu pretendo fazer um vídeo sobre os tubarões, mas dedicado para eles. E sim, vocês estão em mais um episódio de Vida Sobre as Ondas. O episódio de hoje é sobre peixes cartilaginosos, na sua continuação sobre séries de peixes aqui no canal. Eu aconselho que vocês acessem a playlist do Vida Sobre as Ondas e comecem do episódio 1 até esse episódio para não ficarem perdidos. Nós já terminamos de falar sobre os peixes ósseos e agora vamos falar sobre os peixes cartilaginosos. São peixes que geralmente habitam a água salgada. Possuem um esqueleto totalmente formado por cartilagem, mas coberta por um tecido específico, a cartilagem prismática calcificada. Apresentam também de 5 a 7 fendas branquiais dos lados do corpo ou na região ventral da cabeça, membranas nictantes nos olhos e gancho pélvico, bem conhecido como clasper. Muitas espécies de tubarões têm várias fileiras de dentes afiados e que vivem em constante substituição, mas outros têm os dentes transformados em placas. Os tubarões e as arraias têm uma estratégia reprodutiva muito diferente da maioria dos peixes. Em vez de produzirem um grande número de ovos e larvas, essas espécies produzem normalmente um pequeno número de filhotes, as quais já nascem num tamanho que lhes permitem se alimentar e se defenderem de seus inimigos. Eles podem ser tanto vivíparos quanto ovivíparos, ou então se desenvolvem dentro de um ovo relativamente grande, de 10 a 15 centímetros, portanto sem valor para os predadores. As fêmeas produzem uma hormona que se liberta na altura da gestação e que aparentemente as impede de comer durante algum tempo, diminuindo assim o número de inimigos das suas crias. Para além desses métodos, os tubarões e as arraias apresentam também casos de ovoviparidade, em que os fetos se desenvolvem dentro do útero materno, mas se alimentam e querem das substâncias nutritivas existentes do ovo, que saem de fluidos segregados por glândulas existentes no oviduto. Em alguns tubarões, os machos mordem as fêmeas no dorso para imobilizá-las e realizar a fertilização. Não é raro encontrar fêmeas dessas espécies com cicatrizes que são feitas por conta dessas mordidas. Acredita-se que isso foi uma pressão seletiva que levou as fêmeas a possuírem uma pele muito mais grossa do que a dos machos. Os tubarões machos possuem 2 claspers, que são estruturas alongadas localizadas nas nadadeiras pélvicas. Eles funcionam como órgãos copuladores, bem semelhantes à função do pênis, apesar de não serem considerados um. Eles ficam visíveis externamente e são rígidos durante a reprodução. Agora vamos falar especificamente sobre as quimeras. As quimeras também têm a fecundação interna, ou seja, esse grupo, como vocês repararam, os peixes cartilaginosos fazem a reprodução interna, que requer o quê? Penetração, bem parecido com a cópula dos mamíferos. Nas quimeras, os machos têm um terceiro órgão copulador, na cabeça, chamado tentáculo cefálico. Normalmente as quimeras são ovíparas, colocando ovos grandes e rígidos. Esse tentáculo cefálico é retrátil e possui espinhos pequenos, sendo utilizado para segurar a fêmea durante o acasalamento. Eles vivem em águas profundas e não têm escamas. A maioria das espécies mostra que fêmeas são maiores que os machos. Isso ocorre porque elas precisam carregar ovos ou filhotes quando possuem gestação interna e demandam mais espaço. Machos geralmente atingem a maturidade antes. Os machos possuem dentes de acasalamento, dentes mais pontiagudos ou voltados para trás. Servem para segurar a fêmea durante o acasalamento. As fêmeas possuem os dentes mais normais e arredondados, pois não precisam dessa função. Os filhotes de tubarões, arraias e quimeras são bem diferentes dos filhotes dos peixes ósseos. Eles já nascem prontos para viver sozinhos, sem cuidados parentais. Os filhotes já nascem totalmente formados. Eles são uma versão miniatura dos adultos, com nadadeiras completas e dentes funcionais. Possuem já instinto de caça, capacidade de nadar e de se alimentar sozinhos desde o primeiro minuto. São muito mais maduros do que a maioria dos peixes ósseos. Os filhotes geralmente ficam em áreas rasas ou seguras, evitando predadores maiores. Eles têm uma coloração discreta para camuflagem, crescem lentamente. Alguns tubarões juvenis vivem meses em manguezais antes de ir para o alto mar. Os tubarões, arraias e quimeras têm um sistema respiratório bem diferente dos peixes ósseos. A respiração deles é eficiente para habitats variados, desde águas rasas até o fundo do mar. Não possuem opercula, as fendas ficam expostas. As arraias têm 5 fendas,
mas elas ficam na parte inferior do corpo. Isso evita que a areia entre durante a respiração no fundo. As quimeras têm uma única abertura branquial externa, coberta por um opérculo cartilaginoso. Lembra os peixes ósseos, mas é diferente. Isso que não é considerado a mesma coisa. Dependendo do animal e do ambiente, a água pode entrar por a boca, a água flui pela boca, passa pelas brânquias e sai pelas fendas branquiais. A água também pode entrar pelos espiráculos, pequenas aberturas atrás dos olhos, mais usadas por tubarões de fundo, arraias e quimeras. Tubarões que vivem em fundo arenoso, os espiráculos permitem puxar a água mesmo com a boca fechada, evitando areia e sujeira, para poderem respirar enquanto estão parados no fundo. O processo é igual no grupo inteiro. A água entra pela boca, o espiráculo, passa pelos filamentos branquiais, o oxigênio difunde para o sangue, o CO2 sai do sangue para a água sai pelas fendas branquiais. Alguns tubarões precisam nadar quase que continuamente para respirar. A movimentação força a água a passar pelas brânquias. Não precisam bombear água pela boca. Esse mecanismo é tipo de espécies grandes, rápidas de mar aberto. Esses tubarões podem morrer se ficarem totalmente parados. Respiração por bombeamento bucal. Em outras espécies, inclusive arraias e quimeras, conseguem bombear água ativamente pela boca e espiráculos. Usam da faringe para fazer isso. As arraias dependem muito dos espiráculos, já que vivem encostadas no fundo. O esqueleto deles é formado principalmente por cartilagem, não por ossos. Mas esse esqueleto é muito mais complexo e especializado do que parece. Ele é mais leve que o osso, flexível, resistente, excelente para natação rápida. A calcificação fortalece pontos específicos, como focinho, mandíbulas e coluna. A coluna vertebral, apesar de serem feitos de cartilagem, possuem vértebras bem definidas. Coluna segmentada, canal cartilaginoso para a medula, discos e ligamentos flexíveis, permite natação ondulatória para tubarões ou movimentos de asa para raias. Quimeras também têm essa coluna cartilaginosa, porém mais rígida. O crânio é cartilaginoso, mas com reforços para proteger o cérebro. Características: caixa craniana arredondada, focinho rígido por calcificação, mandíbulas fortes para captura e mastigação. Nas quimeras, o crânio é mais alongado e fechado. Grande parte da força de mordida vem da forma como as mandíbulas se articulam sobre os tubarões. As mandíbulas são altamente móveis, suspensas por ligamentos e cartilagens, podendo projetar a boca para frente para capturar a presa. Raias. As mandíbulas achatadas e reforçadas, ideais para esmagar molúsculos de crustáceos. As quimérias têm placas dentárias rígidas, tipo tesoura, que trituram presas duras. O esqueleto tem estruturas que sustentam as nadadeiras. Cintura peitoral para nadadeiras peitorais, cintura pélvica para nadadeiras traseiras. As nadadeiras são suportadas por radiais cartilaginosos, conexões externas flexíveis. Nas arraias, as nadadeiras peitorais são altamente expandidas e se conectam com a cabeça. Todos possuem arcos branquiais cartilaginosos, que sustentam as brânquias. Os tubarões têm 5 a 7 pares, as arraias têm 5 pares, as quimeras têm 4 pares internos, com opérculo externo único. Esses arcos são fundamentais para a respiração e para manter a estrutura do pescoço. O que eles não possuem que peixes ósseos possuem: costelas verdadeiras, ossos longos, vértebras totalmente ossificadas, escamas ósseas. O sistema circulatório é igual ao dos peixes comuns, e os peixes cartilaginosos também têm sangue frio. O sistema nervoso dos tubarões, arraias e quimeras é um dos mais desenvolvidos entre os peixes. O cérebro desse grupo é grande para padrões de peixes, bem desenvolvido em lobos especializados, com forte capacidade sensorial. Vamos falar então sobre as principais regiões. Telencéfalo, que mostra comportamento, memória e olfato. Mesencéfalo, que é responsável pela visão. Cerebelo, coordenação motora, muito desenvolvida nos tubarões. Sobre o bulbo, funções básicas, respiração, movimentos automáticos. Tubarões altamente ativos, como o tubarão-martelo, têm cérebros maiores e mais complexos. A medula espiral é longa, corre dentro da coluna vertebral cartilaginosa, coorena reflexos e movimentos ondulatórios ou de asa nas arraias. Sistema nervoso sensorial. Esse é o ponto mais forte desses peixes. O olfato é extremamente agudo, um dos melhores do reino animal. Eles conseguem detectar sangue em grande diluição, seguir rastros químicos a longas distâncias,
distinguir espécies e presas pelo cheiro. A região cerebral dedicada ao olfato é enorme. A visão é muito boa, principalmente em baixa luz, em águas turvas, à noite e em profundidades médias. Alguns tubarões enxergam muito melhor que humanos na penumbra. Audição. A orelha interna é sensível a vibrações, som de baixa frequência, movimentos distantes na água. Eles conseguem ouvir presas enfraquecidas vibrando. Linha lateral. Um conjunto de receptores que detecta vibrações, ondas de pressão, movimento de água, presença de animais próximos, funciona como um radar 3D. Amporas de Lorenzini, exclusivo desse grupo. A maior especialização sensorial. Eles conseguem detectar campos elétricos de animais, batimentos cardíacos de presas escondidas na areia, ou orientação pelo campo magnético da Terra. São pequenos poros distribuídos pelo focinho, ligados a geocondutor. As arraias usam para encontrar comida enterrada no fundo. Tubarões martelos têm distribuição ampliada. Funciona como um sensor panorâmico. O sistema nervoso periférico, composto por nervos que saem do cérebro, nervos que saem da medula, terminações motoras e sensoriais, permite movimentos de natação, controle de musculatura, respostas rápidas de caça e reflexos complexos. O sistema digestivo dos tubarões, arraias e quimeras é muito eficiente e tem características únicas entre os peixes. É adaptado para dietas carnívoras. Aqui está a explicação complexa e organizada. Faringe. Logo após a boca está a faringe, que conduz o alimento ao esôfago. Está conectado às brânquias, possui músculos fortes que ajudam na sucção e engolimento. Esôfago. Curto e muito muscular. Permite engolir pedaços grandes de vez. Produz muco para facilitar a passagem. Em muitos tubarões podem se expandir bastante. O estômago é grande e em formato de J. O estômago tem funções como armazenamento de comida, digestão química, produção de ácido e enzimas. Alguns tubarões podem inverter o estômago para fora da boca para expulsar objetos indigestos, como anzóis e lixo. Essa habilidade é exclusiva dos tubarões e das arraias. Intestino, a parte mais especial. O intestino é curto, mas extremamente eficiente graças ao intestino espiralado. Sua função: aumentar a superfície de absorção, aumentar o tempo do alimento no intestino, permitir digestão eficiente mesmo com o intestino curto. Tubarões, arraias e quimeras têm essa característica. Fígado. O fígado é enorme, chegando a 20% do peso do animal. Ele tem funções como armazenamento de gordura, flutuação, que pode substituir a bexiga natatória, produção de bile, desintoxicação. É por isso que o fígado do tubarão é tão oleoso. Pâncreas. Produz enzimas digestivas e hormônios. Glândula retal. Presente em tubarões arraias, mas reduzida em quimeras, sua função é eliminar excesso de sal, regular osmose. Importante para espécies marinhas. Esse órgão fica perto do reto e secreta solução salina concentrada. Cloaca. Como eles não possuem cu separado, tudo desemboca na cloaca. Fezes, urina, gametas, óvulos e espermas. É uma abertura única, multifunções. Existem receitas culinárias feitas com tubarões e arraias, porém não existem receitas tradicionais com quimera, porque elas vivem em grandes profundidades, raramente são pescadas, têm sabor e textura considerados pouco agradáveis. Muitas espécies não chegam ao mercado de consumo. Vamos então para estas receitas. Sopa de barbatana de tubarão. É muito comum na China, muito polêmica e frequentemente proibida. Carne de cação, que é comum no Brasil. Na verdade, vários tubarões jovens são vendidos como cação. Stick de tubarão grelhado, comum nos Estados Unidos e Austrália. Arraia à moda tailandesa. Arraia cozida com coco, no Brasil, mas na região norte e nordeste. Fogão de arraia, que vai camarão, mais arraia, mais uma culinária da praia brasileira. A maioria das espécies de tubarões e arraias tem crescimento lento, poucos filhotes, maturidade tardia, e isso faz com que muitas populações estejam ameaçadas. Por isso, vários países proíbem a pesca de tubarões específicos e restringem a captura de arraias. Banem comércios de barbatanas no Brasil. Por exemplo, cação vendido em supermercados frequentemente são filhotes de espécies ameaçadas, incluindo espécies em risco crítico. Dá para ter esses peixes como animal de estimação? Bom, algumas espécies pequenas de tubarões podem ser mantidas em aquários grandes e profissionais. Espécies como tubarão-bambu, tubarão-chifre, tubarão-gato. Mas não é tão fácil assim. É considerado um hobby avançado, exigindo aquários gigantes de 2.000 a 10.000 litros. Filtragem extremamente forte, água marinha estável, custo altíssimo e autorizações legais no Brasil. Detalhe, muitas espécies são altamente proibidas.
o IBAMA controla firmemente. Sobre as arraias de água doce, as arraias amazônicas, são legalizadas apenas se nascidas em criadouros certificados. Essas sim são relativamente comuns no aquarismo avançado, mas também precisam de aquários de 700 a 1.500 litros, no mínimo, areia fina, senão machuca o disco, água extremamente limpa, manuseio cuidadoso, pois elas possuem ferrão venenoso. Apesar do risco, muitas pessoas mantêm arraias de água doce como pets. Já as arraias marinhas quase nunca são mantidas como pets, pois exigem tanques gigantes como os de oceanários. E também tem a legalização do IBAMA, né? As quimeras eu nem vou dizer que não tem como você ter como estimação, elas vivem em águas muito profundas, impossível de manter em aquário. Agora vamos para a minha parte favorita, que é falar de algumas espécies. Vamos começar aqui citando os grupos, né? Já que é um grupo muito menor do que os peixes ossos, né? Já que só tem 3 classes, vamos dizer assim, dá pra gente poder citar melhor aqui e conversar mais sobre isso, né? Vamos começar pelos elasmobrânquios. 2 superordens, que incluem os tubarões e as arraias. Mas aqui nesse vídeo vamos focar apenas nas arraias, pra gente falar mais assim especificamente sobre elas. Então vamos para a superordem das arraias, que é a Batodeia, assim que se pronuncia. As arraias têm um corpo achatado e, por consequência, as fendas branquiais encontram-se por baixo da cabeça. Essa é a principal característica que diferencia os peixes batoides dos tubarões. Elas vivem normalmente no fundo do mar, embora algumas, como a jamanta, sejam pelágicas. As arraias típicas têm as barbatanas peitorais, como uma extensão do corpo, ou em losango. Pelo que se refere ao corpo como disco, podem considerar-se nesse grupo não só as verdadeiras arraias, mas também os peixes-serra, as arraias elétricas e peixes-guitarra, e os tubarões-anjos, embora estes tenham as fendas branquiais parcialmente do lado do corpo, e seja por essa razão muitas vezes classificados entre os tubarões. As arraias são muito próximas dos tubarões, do ponto de vista filogenético, de tal forma que são incluídos na mesma classe. Por isso, a divisão entre arraias e tubarões é meramente morfológica. Existe apenas uma família de arraias que habitam água doce, principalmente em rios do Pantanal. Essa família com esse nome aqui, cujos representantes têm também um espinho venenoso na cauda. E agora eu vou citar aqui algumas espécies de arraias, né? Arraia amazônica. Sabe-se que é perigosa, pois a sua ferroada causa dores fortes. Habita as bacias do rio da Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai. Gavião do mar. Uma arraia migratória de focinho bibolado, encontrado no Atlântico, incluindo o Brasil, com corpo losangular castanho ou oliváceo e ventre claro. Arraia torpedo. Existem vários tipos, pois são um grupo. Algumas espécies são encontradas no Brasil. As arraias torpedo são conhecidas como arraia elétrica. Vou explicar aqui como que funciona uma arraia elétrica, como que ela dá choque. Elas possuem órgãos elétricos especiais localizados nas laterais do corpo. Esses órgãos são formados por estruturas chamadas de eletrócitos, que funcionam como pequenas baterias biológicas. Quando a arraia quer descarregar eletricidade, ela ativa milhares de eletrócitos ao mesmo tempo, somando os pequenos potenciais elétricos individuais, até produzir um choque forte. A força do choque depende da espécie. Pode chegar de 30 a 220 volts, às vezes mais, por corrente capaz de paralisar peixes e assustar predadores. A função do choque é a defesa, e também capturar presas. Apesar de doloroso para humanos, raramente mata. A arraia elétrica gera energia de certa forma sim, mas não como uma usina ou pilha comum. Ela converte energia química em energia elétrica. Seus eletrócitos funcionam parecidos com células de uma bateria, mas orgânicas. Vamos falar também sobre outro aparelho muito comum nas arraias, que é o ferrão. E o ferrão é comum em várias espécies de arraia. O ferrão das arraias é venenoso e o funcionamento dele é um dos mecanismos de defesa mais eficientes do grupo. As arraias possuem de 1 a 3 ferrões na parte superior da cauda. Esses ferrões são estruturas ósseas, possíveis complicações, infecções fortes. O ferrão carrega muitas bactérias, podendo causar necrose da pele ao redor, tétano, retenção de fragmentos do ferrão dentro da pele. A parte mais perigosa nem sempre é o veneno. O ferrão entra profundo, podendo perfurar músculos, tendões ou ossos. Ou seja, se o ferrão pegar na sua barriga ou no seu peito, ele pode furar órgãos internos. Muitos dos acidentes sérios que acontecem com as arraias não acontecem por conta do veneno, não. Acontece porque o ferrão acabou pegando em algum órgão importante. Arraia jamanta. A jamanta é uma arraia marinha gigante, que pode chegar a 7 metros de envergadura. Ela pode pesar de 1.000 a 1.500 quilos. É um animal enorme, mas completamente inofensivo.
Vamos falar sobre características principais da jamanta. Ela não possui ferrão. Diferente de outras arraias, a jamanta não tem ferrão na cauda, ou seja, ela não pode tipicar. Alimentação por filtração. Come principalmente plâncton, pequenos peixes e pequenos crustáceos. Ela nada de boca aberta filtrando a água. Sua cauda é longa e parece um chicote fino, mas não serve para atacar. O corpo lembra asas, por isso elas parecem voar debaixo d'água. É a coisa mais linda que tem. Peixe-serra. Sim, essa nem eu sabia, mas o peixe-serra é uma arraia. Apesar de ter o corpo alongado que parece um tubarão. Por que ele não é um tubarão? Ele possui brânquias na parte inferior do corpo. As arraias têm brânquias na barriga. Os tubarões têm nas laterais. O peixe-serra segue o padrão das arraias. Corpo achatado internamente, embora não por fora. Visto por dentro, sua anatomia é similar à das arraias. Caudas e nadadeiras com estruturas típicas de arraias. Além de que ele possui um comportamento semelhante das arraias também. Para que serve o focinho serrilhado? Para detectar peixes pelo campo elétrico, golpear e atordoar cardumes, revirar o fundo do mar para achar presas, defesa contra predadores. Ele não usa para cortar coisas no estilo madeira, é mais um sensor e arma de impacto. O peixe-serra fica muito maior, de 6 a 7 metros ou mais. O peixe-serra é um dos animais marinhos mais ameaçados do planeta, por causa de pesca acidental, perda de habitat e comércio ilegal. Agora vamos para o outro grande grupo que a gente está falando aqui, que é o Holocephali, com cerca de 50 espécies marinhas, o que fica as quimeras, o grupo das quimeras. Com cerca de 50 espécies marinhas, a mandíbula superior está fundida com o crânio, sem dentes, tendo em seu lugar pequenas placas largas e lisas. A dieta é omnívora. O grupo delas existem há mais de 400 milhões de anos, sendo um dos vertebrados mais antigos ainda vivos. Muitas possuem uma espinha venenosa na nadadeira dorsal. Assim como tubarões do gênero Heterodontos, algumas quimeras têm uma lâmina afiada e tóxica, usada para se defender. A maioria vive em profundidades frias, de 200 a 2.000 metros. Quando trazidas à superfície, podem morrer. Bom, e foi isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe o like caso vocês tenham curtido, se inscreva no canal, acesse a playlist da Vida Sobre as Ondas e coloque aqui nos comentários o que você achou dessas curiosidades. Eu sei que era um tema que muita gente estava ansiosa, mas relaxa, eu trago já o vídeo dos tubarões, pra gente poder ver que é a parte que o pessoal mais se interessa nesse grupo, não tem jeito. Bom, é isso, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse, deixe o like, compartilhe e eu fui!